sabia exatamente. Em nenhum momento ele rejeitou Pedro. Em nenhum momento da história de Pedro, na vida de Jesus, Pedro foi rejeitado por ele. Se você sabe que uma pessoa vai trair você, você anda pertinho dela, como Jesus andou pertinho de Pedro? Nós, como seres humanos, eu, por exemplo, eu sou atípico, eu ando. Eu ando, porque eu quero mostrar para aquela pessoa a figura de Jesus. E ele é meu exemplo. Mas nossa tendência é a gente andar longe, a gente não querer ficar perto. É uma cobra que quer me picar, eu vou ficar perto. É uma tendência nossa, não é verdade? Mas nós temos que levar a luz do Evangelho a essas pessoas. E Jesus sabia que Pedro, o que ele carregava no coração, o desejo que ele tinha de conhecer o Senhor mais profundamente e os frutos que esse homem iria dar para o reino de Deus no futuro. Jesus sabia, sabe de cada um de nós aqui também. Sabe de cada um de nós aqui também. Sabe dos encontros que estão preparados essa semana para encontrarmos as pessoas e falarmos do amor de Deus. Sabe das pessoas que precisam ouvir dessa graça milagrosa, renovadora, transformadora e eterna de Jesus. E nós somos pessoas colocadas na vida destas pessoas para levar esse amor de Deus. Nós somos essas pessoas. É gostoso estarmos aqui, estarmos juntos, estarmos no culto, louvarmos, sermos edificados na palavra. É maravilhoso. Mas é lá fora que nós somos igreja. É lá fora que nós vamos fazer o que Jesus estaria fazendo. Aqui a gente reabastece a bateria. Aqui a gente coloca o combustível no tanque espiritual e saímos forte para fazer o que Jesus estaria fazendo. Amém? A terceira coisa que eu aprendo aqui nesse texto é que a nossa fé precisa ser trabalhada à luz da palavra de Deus, ao ponto de afastar toda dúvida do nosso coração. Tem que ser trabalhada na palavra de Deus, não é na palavra deste ou daquele. Porque se aquilo que eu falar para você, você procurar na Bíblia e não achar, não faça. Não faça. Porque então eu sou mentiroso. Porque eu estou pregando conceitos e ideias humanas. E nós temos que pregar a palavra. É ela que liberta, ela que transforma, ela que edifica. Então, é a luz da palavra de Deus, a nossa fé tem que ser trabalhada à luz da palavra de Deus e afastar toda dúvida. Toda dúvida. Porque o que nós temos hoje, as estatísticas dizem que nós temos 45 milhões de evangélicos no Brasil. Eu acho que não. Porque a luz não brilha. 45 milhões era para ter um luzeiro, não era? Era para ter um luzeiro, porque onde tem um crente, tem um pontinho de luz ali. As trevas começam a ser dissipadas. Não é verdade? Então, mas pensa, a luz da palavra de Deus, toda dúvida cai. Por que será? Eu me lembro dessa questão da dúvida, uma pessoa no final de um determinado culto, uma determinada igreja, a pessoa veio conversar comigo, eu estava conversando com ela, eu nem preguei nessa noite, era eu. E falei com a pessoa, ela me contou um caso, falei com ela algumas palavras, e ela falou: pastor, o senhor falou tudo que eu precisava ouvir. Eu falei: não, mas o pregador que pregou agora não falou? Então, você vê a questão do crente incrédulo? Eu falo nesse sentido, entende? Porque a gente está sempre em busca de alguma coisa que fale lá dentro de nós. Quando a palavra está pronta, os seus quase 32 mil versículos estão lá colocados, compilados, prontos para que a gente possa acessar direitinho. Por isso é que eu falo, a gente tem que vir na escola bíblica. A gente tem que frequentar a escola bíblica, a gente aprende a palavra de Deus. Seja de domingo, ou seja de quarta-feira, não sei qual é o dia que a igreja tem estabelecido, não importa, mas crente tem que vir. Porque eu sou do tempo que quando falava em escola bíblica, enchia o lugar. Hoje a gente fala de escola bíblica,
verdade, a gente tem muita coisa para fazer e vai colocando no lugar da escola bíblica. E esse é um erro que a gente comete. Mas aí está a questão para a gente começar a ter dúvidas. Será que é Deus que está falando? Ou será que são apenas palavras bonitas que falam ao nosso coração? Olha a diferença. Eu posso falar um monte de palavra bonita, porque isso a gente aprende na faculdade teológica, não é, pastor? Nós vamos aprender a homilética, vamos aprender a hermenêutica, vamos aprender a falar em público, e de repente você vê o que o público precisa, e você vai falar justamente porque você sabe que vai mexer com a emoção das pessoas. Isso é desonesto. Isso é desonesto. Não entre nessa, que o pastor não está para fazer isso, ele está para te mostrar a palavra de Deus, para que você olhe para a palavra de Deus e toda a tua dúvida seja dissipada da presença de Jesus, porque é a palavra que nos garante que Ele está presente. É a palavra que garante que Ele está em você e que Ele não te deixa, mesmo você cometendo besteira, mesmo eu fazendo o que não deve, Ele não sai da minha vida, Ele não me abandona e Ele me resgata no tempo que Ele traçou. Amém? Para mim e para você isso. Esse é o Deus que a gente serve. É o Deus que não abandona os seus filhos, é o Deus que não abandona as suas ovelhas, é o Senhor que está sempre no rebanho, cuidando dos pastores do rebanho e cuidando do rebanho do pastor. Amém? Amém. Uma outra coisa que nós precisamos ter claro é que temos que vencer a fé intelectual. A fé intelectual é aquela que eu sei que Jesus está. E essa fé intelectual tem que ser vencida, porque tem que sair do campo do saber para passar do campo do sentir, do perceber. Mas não é de sentir para tirar você do equilíbrio, que Jesus não desequilibra ninguém. Jesus não derruba ninguém. Jesus não desequilibra em hipótese alguma. Ele, na verdade, ele traz equilíbrio. Quando você traz para o saber, e não para o intelectual, traz para o saber, isso é fé. Isso tira toda a dúvida. Então, vencer a fé intelectual, eu vejo isto escrito na palavra, e eu sei que isto é verdade, e eu vivo isso, em nome de Jesus. É algo transcendente, é algo que é metafísico, vai além de fato. É o saber que o Senhor é aquele que domina sobre tudo e sobre tudo, todos. E nada acontece se não estiver debaixo da sua permissão e conhecimento, debaixo da sua vontade. O Senhor é Deus. Nós temos que vencer toda dúvida. É assim que a igreja volta a conhecer Jesus intimamente. Intimamente. As coisas que acontecem nos abalam. As coisas que acontecem nos afastam um pouco. Causam um certo arrasto em nós, emocionalmente falando, psicologicamente falando e espiritualmente falando. A nos abala. No entanto, nós precisamos olhar para Jesus. Olhar para Jesus e saber que Ele está no controle das coisas mais descontroladas que existem. Precisamos saber disso e glorificar a Ele, porque se não tem um cabelinho que cai da cabeça que Deus não saiba, que dirá as situações que acontecem nas cidades, nos países, na igreja? Claro que sabe. Mas eu não poderia impedir, pastor? Poderia, mas Ele quer nos ensinar. Como é que nós vamos aprender com essa situação? Permanecendo no Senhor, esperando nele, sabendo que Ele está presente. Ensinamento vem com toda situação catastrófica. Às vezes dói muito, às vezes é complicado demais, mas o Senhor está presente. Com a mão estendida, vamos pegar, segurar na mão do Senhor, porque Ele é Deus. A quarta coisa que eu aprendo com esse texto é que nós temos a memória muito curta. Nós temos a memória muito curta.
Senhor já te acolheu nas situações que você já viveu? Talvez você esteja sendo acolhido, acolhida hoje. Mas quantas vezes? E aí, uma nova situação acontece e sai daquela linha de conforto em que a gente está, e a primeira coisa que vem no nosso coração é a dúvida. Eu me lembro uma vez, em 1995, meu filho foi diagnosticado com câncer, meu filho caçula. E quando chegou o resultado, Deus me deu uma convicção que quase me matou. Eu não morri por misericórdia de Deus, né? Era a hora que Deus tinha traçado para mim. Ele me deu a convicção de que Ele não curaria o meu filho. Não foi falta de, foi convicção que Ele me deu. Eu saí dentro de casa, abatido, com aquela convicção, e falando para Deus: Senhor, tira isso da minha mente, do meu coração. Não é isso, o Senhor vai curar, mas a convicção segura de que é o que aconteceria. Foi muito cruel para mim, aquele diagnóstico e aquela convicção dada no meu coração. Foi muito difícil conviver aqueles anos com aquela convicção em que muitas vezes eu queria apagar da minha mente e do meu coração. Eu não queria ver isso, eu não queria. Mas aconteceu como pela convicção de Deus tinha falado ao meu coração. Estava claro para mim. E às vezes tudo está apontando para essa convicção e a gente rejeita essa convicção. E é Deus falando. Não é o inimigo. Porque o inimigo sabe que não tem espaço. Era Deus dando essa convicção. É difícil a gente lutar contra isso, mas é uma verdade. Quantas vezes Jesus agiu? Porque eu posso dizer que Jesus agiu na minha vida nesse dia. Me deu a convicção. Eu não esperei um dia para ter a resposta do que aconteceria. Eu só não quis acreditar que seria daquele jeito. Eu lutei para não acreditar que seria daquele jeito. Quantas vezes Jesus agiu na sua vida? Quantas vezes você viu Jesus agindo através da sua vida? Que nos dá certeza de que Ele está em controle daquilo que está descontrolado. Quantas vezes você viu Jesus salvando vidas? Não é verdade? Salvando vidas. Pessoas aceitando Jesus, sendo tiradas da mão do inimigo e levadas para Deus. A salvação faz isso. Tira você da mão do inimigo e você é levado para Deus. Quantas vezes? Quantas vezes você viu Jesus mudando pessoas, restaurando vidas, restaurando casamentos, restaurando famílias, restaurando pessoas no modo geral, abrindo portas de emprego, curando enfermidades? Quantas vezes? Porque a despeito de Deus não ter curado meu filho, eu vi Ele curando tantas pessoas já. Tantas pessoas. Compreende? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus? Assim como